O objetivo desse vídeo é a gente mostrar o SEO dentro de aplicações Next. O SEO, ele significa Search Engine Optimization, na tradução, otimização para motores de busca. Na prática, como que isso funciona? A gente está falando sobre motores de busca, então a gente fala aqui, lembra e vem na nossa mente Google. Então, como que funciona isso na prática? Então, eu tenho aqui o meu mecanismo de busca, eu digito uma palavra-chave e ao pesquisar essa palavra-chave, o Google usa um mecanismo para identificar essa palavra dentro de várias aplicações espalhadas na web que tenha essa palavra-chave que eu estou pesquisando. Então, tem várias formas da gente trabalhar a estratégia da nossa aplicação utilizando o SEO. Se você já ouviu falar sobre esse termo, provavelmente em aplicações que precisam estar bem ranqueadas aqui na pesquisa, precisam trabalhar muito bem essa parte de SEO. Agora, se sua aplicação ela vai ser trabalhada somente no back-office, somente dentro ali do local da sua empresa, não precisa estar exposta na web, então provavelmente não precisa estar trabalhando ali no SEO. Então aqui a gente voltando para o nosso mecanismo aqui de busca, se eu digitar uma palavra, por exemplo, o Asana Dev. Quando eu digito o Asana Dev, ele retorna aqui no primeiro resultado aqui da minha pesquisa, essa plataforma, o Asana Dev. Essa é uma plataforma que nós desenvolvemos utilizando o Next e a gente trabalhou o SEO dentro dessa aplicação. Então aqui o que a gente pode observar? A primeira coisa que a gente observa aqui é o título da nossa página. Então aqui é o asana.dev-tecnologia direto ao ponto. E aqui embaixo ele identificou alguma descrição que está dentro da nossa página. Então eu vou acessar aqui essa aplicação e o que a gente pode observar? Eu vou clicar aqui com o botão direito, inspecionar a minha página e aqui nos elementos, que é a primeira aba que eu tenho aqui no inspetor do meu HTML, o que a gente pode observar? Aqui a gente tem o elemento head. Então no elemento head é onde a gente vai colocar todas as nossas metadados, que é o que a gente identifica e trabalha essa parte de SEO. Então aqui o nome da nossa aplicação, que apareceu ali no resultado da nossa busca, ele é o title da nossa página. Então a gente pode ver aqui, a gente tem um title com OG e a gente tem um title aqui que é o nosso elemento, é a nossa tag title. Então asana.dev-tecnologia direto ao ponto. A gente vai falar sobre essa metadados, que é o OG, um pouco mais para frente. Mas aqui a gente identifica que a gente tem o nosso título e tem a descrição. Esse título e essa descrição faz a nossa aplicação, o nosso site ou aplicação web estar bem ranqueada aqui no nosso mecanismo de busca. No caso, é que a gente está utilizando o Google. E existem várias estratégias para a gente utilizar, principalmente aqui nesse elemento head, que é onde a gente coloca o cabeçalho da nossa aplicação, da nossa página, para a gente deixar a nossa aplicação um pouco bem ranqueada, para deixar ela ranqueada no momento que a gente pesquisa por palavras-chave. Então, se eu quero deixar minha aplicação ranqueada com a palavra Asana ou com a palavra JavaScript, Next, React, a gente tem que trabalhar nessa estratégia aqui. E a gente vai ver como que a gente aplica isso dentro de aplicações Next. Aqui eu já deixei criado uma aplicação utilizando o comando npx create next app. Eu dei o nome de Next SEO e ele trouxe essa estrutura aqui para mim, assim como eu fiz em todos os outros episódios aqui da nossa série. E aqui dentro de Pages, o que a gente pode observar é que ele tem a nossa página inicial. Essa página inicial eu não mexi nela, ela já veio criada dessa forma, e se eu executar a nossa aplicação, npm run dev, e a gente navegar aqui até o localhost na porta 3000, eu vou fazer o seguinte, eu vou inspecionar aqui a minha página, então vou clicar com o botão direito, Inspect, e o que eu posso observar aqui na minha página? Eu já tenho aqui alguns metadados, né? As tags meta, eu tenho aqui o meu title. Então, se eu vier aqui em Lighthouse, então, nessa abinha aqui, Lighthouse, eu vou deixar habilitado somente acessibilidade e SEO. E aqui em Devices, eu vou colocar somente Desktop também. Vou clicar nesse botão aqui, ó, Generate Report. Ele demora alguns segundos para gerar essa análise da nossa página. Ele vai verificar o quê? As duas opções que eu selecionei, a acessibilidade da nossa aplicação e o SEO. O SEO é justamente o mecanismo de busca que a gente vai estar trabalhando. Ele demorou um pouco menos de 1 minuto e aqui em acessibilidade ele trouxe uma nota 97, sendo que 97 é uma nota muito boa, então ele está verdinho e o SEO ele está 100%. Só que o que a gente vai fazer aqui agora? Como ele já trouxe essa página criada aqui para a gente, o que eu vou fazer? Eu vou comentar essa parte aqui do head, que é o nosso cabeçalho. Então, o que a gente está fazendo?
eu estou pegando aqui do meu head e comentando algumas tags que são tags importantes para ele fazer essa parte de busca ali dentro da minha aplicação. Por quê? O título e a descrição, que é essa tag meta, ele que ajuda ali no mecanismo de busca lá do Google. Então eu coloquei aqui no meu título Create Next App e Generate by Create Next App. Então eu comentando essas tags, e agora eu vou rodar novamente o meu teste, vou vir aqui no Lighthouse, eu vou parar aqui nesse Clear All e vou clicar aqui novamente em Generate Report. Então, como a gente pode ver, o nosso SEO ele caiu de 100%, na verdade, da pontuação 100 para a pontuação 80. E aqui ele gera um relatório um pouco mais para baixo, explicando um porquê do nosso SEO ter caído para 80 e algumas estratégias para poder melhorar. Aqui ele fala que a gente precisa colocar o elemento, que a gente não tem o elemento title dentro do nosso cabeçalho, do head, e a gente não tem também uma descrição, que é um metadado dentro do nosso cabeçalho também. São os dois elementos aqui que a gente acabou comentando, justamente para a gente entender que o SEO ele caiu. Mas beleza, a gente entendeu aqui que o próprio Next ele já traz esses elementos aqui nativos da biblioteca. Então o meu head ele já vem diretamente do meu pacote Next e eu consigo colocar ele em várias páginas. Porque aqui eu estou dentro do meu index.js e é a minha página inicial. Agora, se eu tenho que trabalhar essa parte de SEO em todas as minhas páginas, então eu venho aqui, clico aqui com o botão direito em Pages, coloco sobre.js e aqui eu coloco function sobre export default. Vou retornar aqui somente uma div vazia, aqui sobre, colocar um H1 aqui dentro, sobre. E agora eu vou acessar novamente a minha aplicação aqui e vou colocar aqui barra sobre. Se eu gerar o relatório, provavelmente ele vai retornar também uma pontuação próxima a essa 80, porque eu não tenho aqueles elementos de título e descrição. Então, para eu não ter que colocar sempre em todas as minhas páginas esse elemento head e colocar title, meta, eu poderia trabalhar no esquema de, vou criar uma nova pasta aqui na raiz do meu projeto chamado components, vou criar aqui um component chamado page.js e aqui eu vou fazer o seguinte, function page, e aqui eu vou colocar as propriedades que eu vou esperar, title e description. E eu vou colocar aqui children também. Então, vou dar um return, vou colocar isso aqui dentro de uma div e vou retornar aqui o children. Vou dar um export default page. Como eu quero passar esse bloco aqui para todas as minhas páginas, eu vou colocar isso aqui dentro da minha div, tá? Então, eu vou ter um head dentro da minha div, que ele vai colocar no meu cabeçalho um título, um link e esse ícone aqui. Esse ícone aqui eu vou deixar de fora e vou deixar dessa forma. O meu título eu vou substituir aqui pelo que vai vir pela props e minha description eu vou substituir aqui também. Então, description. Salvei. Aqui no meu sobre, ao invés de eu colocar o meu elemento aqui, head, eu vou simplesmente chamar o meu componente page. Então, venho import page from components page. E aqui no lugar da minha div, eu vou passar o page. Então, aqui eu preciso passar duas propriedades. Title, então é sobre, e description, vou passar aqui descrição sobre. Eu não vou salvar a minha aplicação. Se a gente voltar, a minha página sobre ela não tem um título. Ela está localhost 2.3000 sobre. Agora, se eu salvar isso daqui agora, salvei meu componente, salvei tudo aqui e voltar aqui na minha aplicação, ele deu aqui que não está localizando o elemento head, que eu preciso fazer o import dele dentro do meu componente page. Então, eu vou vir aqui e fazer o import. Vou pegar aqui do meu index. Então, copiei, salvei. Agora, eu já tenho aqui ó, o título da minha página. Se eu executar aqui agora esse meu resultado, meu report, na minha página sobre, ele vai trazer um SEO bem interessante aqui para a gente. Então, ele trouxe um SEO de 100 aqui para a gente e eu poderia também aplicar esse mesmo componente aqui no meu index. Então, eu vou substituir aqui, vou tirar esse head, vou colocar aqui dentro do meu index também. Então, vou vir aqui, pages, vou desmanchar isso daqui, não vou precisar mais. E na minha div, eu vou colocar aqui o meu page. Preciso passar tanto o title, início,
e description, teste. Então eu vou salvar dessa forma e a gente já tem aqui a parte de SEO muito bem trabalhada na nossa aplicação. Existem também outras estratégias, eu estou aqui com esse endereço, que são um guia para meta tags de SEO. Esse link eu vou deixar na descrição do vídeo e aqui ele fala algumas meta tags que a gente precisa colocar na nossa aplicação, que são meta tags padrões que a gente tem que colocar em todas as nossas páginas. Para a gente aplicar, por exemplo, essa tag, a tag aqui, que é o Content Type, que a gente está falando que é um text HTML com o char7 UTF-8. Para a gente aplicar isso, ao invés de a gente colocar dentro aqui do nosso page, componente page, a gente pode fazer o seguinte, eu posso criar aqui dentro de page um arquivo chamado _document.js. Esse _document.js, ele vai ser aplicado em todas as páginas que estão dentro aqui de pages. Então, todas as páginas da minha aplicação vão ser aplicadas com esse _document. É uma forma da gente sobrescrever algumas informações das nossas páginas sem ter que colocar em uma por uma. Então, nesse _document.js, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na documentação do Next, nextjs.org, vou vir aqui em Docs, um pouco mais para baixo aqui na lateral esquerda, Advanced Features, e eu vou selecionar a opção aqui chamada Custom Document. O Custom Document ele vai ser usado, é muito comum a gente utilizar ele quando a gente quer colocar algum tipo de informação HTML, principalmente aqui no header da nossa página. Então eu vou copiar todo esse código aqui, que a gente tem como exemplo, e vou colar aqui dentro. Aqui basicamente eu tenho a minha tag head, então eu posso vir aqui e colocar o que eu quiser aqui dentro. Uma das configurações que eu vou fazer é copiar essa parte aqui do char7 UTF-8 e vou colocar essa tag aqui. A única diferença é que eu vou tirar esse underline e vou colocar dessa seguinte forma aqui para não ter problemas aqui na nossa aplicação. Vou salvar, parar a nossa execução e executar o comando npm run dev novamente. Agora, acessando aqui o localhost na porta 3000, eu vou inspecionar o nosso código e a gente vai ver que aquela tag ela vai estar aqui dentro já, em todas as nossas páginas, inclusive a index, inclusive a sobre esse content type text/html. Agora, existem outras estratégias para a gente trabalhar o SEO, principalmente quando a gente vai compartilhar o nosso website em uma rede social. Então, se eu voltar aqui no Asana e a gente inspecionar o nosso elemento HTML, a gente vai ver algumas meta tags chamada OG-type, OG-title, OG-description. Como que a gente trabalha isso? Esse OG é o Open Graph e ele é um padrão que é utilizado em mídias sociais. Por exemplo, no Facebook, quando a gente vai compartilhar a nossa página, para ele trazer a imagem da nossa página, para ele trazer o título, descrição, ele pega dessas informações que a gente tem aqui no nosso HTML. Para a gente trabalhar o SEO, tanto do Open Graph como as outras configurações, além da gente ter que colocar isso dentro de um componente, a gente pode trabalhar com uma biblioteca chamada Next SEO. Se eu vier aqui no Google e digitar Next-SEO, ele vai direcionar aqui no resultado de busca esse primeiro aqui, que a gente tem no GitHub, que é esse pacote de SEO para a gente configurar dentro das nossas aplicações. Basicamente, a gente importa esse elemento, ele já faz todo o trabalho de SEO de forma inteligente para a nossa aplicação. Além dessa forma simplificada de título e descrição, ele tem a parte de Open Graph, então ele vai adicionar todos aqueles elementos OG, meta, OG, aquela parte que é difícil da gente entender, que eu mostrei ali dentro do Asana, a gente pode fazer dessa forma aqui, e ele já traz tudo daquela forma para a gente, tanto para Twitter, para Facebook, para as outras mídias sociais. Então, a gente vai copiar aqui, ó, Next SEO, vou vir aqui e colocar npm install Next SEO. Ele deu conflito aqui com o nome da minha aplicação, que é exatamente Next SEO. Eu posso simplesmente colocar aqui um Next.js SEO e executar o comando novamente, para evitar esse conflito entre os nomes. Com o meu pacote instalado, o que eu preciso fazer? Eu vou criar um arquivo aqui chamado next-seo-config.js. Nesse arquivo, eu já vou colocar algumas configurações. Eu vou pegar até as configurações que eu coloquei aqui dentro do Asana. Então, eu vou dar um Ctrl+V
Então aqui eu coloquei o título, descrição, são configurações default. Então quando a minha aplicação carregar, é muito comum a gente ter que passar qual que é a localização, qual que é o idioma que está sendo feito daquela aplicação, principalmente na Open Graph, na OG. A gente coloca também o título, a descrição e esse canonical, ele é um endereço HTTP da nossa aplicação. Então eu já deixei aqui essas configurações como a configuração padrão da nossa aplicação, que é esse Next SEO config. E a gente pode carregar como default nas nossas páginas, eu vou carregar ela dentro do meu underline app.js. Então eu vou colocar aqui um parêntese para a gente organizar a nossa aplicação. Vou colocar um elemento vazio aqui só para agrupar as tags. Eu vou vir aqui em cima e fazer um import default SEO from Next SEO que eu acabei de instalar. E eu vou fazer um import também do meu SEO padrão, meu SEO que é esse que está dentro do Next SEO config. Então, SEO from /Next SEO config. Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o default SEO, passando todas aquelas configurações que eu tenho aqui, dentro de SEO que eu acabei de importar. Então eu venho aqui, salvo dessa forma. Agora eu executo o npm run dev novamente, só para a gente conferir como que ficou. Vou acessar aqui o localhost na porta 3000. A gente inspecionando o nosso código, a gente pode ver aqui nos nossos elementos, dentro de head, que agora a gente tem as metas tags, OG, title, description. Aqui está tudo Asana, porque a gente copiou já daquela aplicação que a gente tem pronta, mas a gente pode fazer as adaptações aqui conforme a nossa aplicação. E como a gente criou o nosso componente chamado page.js, ao invés de a gente utilizar o nosso head, a gente pode utilizar o próprio Next SEO. Então eu posso vir aqui, import Next SEO from Next SEO. Esse pacote que a gente acabou de instalar. E aqui embaixo, no lugar do meu head, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa tag Next SEO, vou passar o title, o description, e aqui eu tenho o meu children, que vai ser dentro da minha página. E a gente tem também aqui uma URL. Essa URL a gente pode fazer o seguinte, const URL recebe. Então eu venho aqui, coloco da seguinte forma. Posso colocar assim, https://wasana.dev. E eu coloco para receber agora a propriedade chamada path. Então eu venho aqui em cima, tenho que passar ele aqui como props também. Então eu já tenho a minha propriedade URL. Então em cada página que eu for utilizar aqui o meu page, eu passo o path também. Então aqui no meu index, eu vou colocar aqui somente o meu path. Path recebe simplesmente uma barra. E no meu sobre, eu vou colocar aqui um barra sobre. Vou salvar aqui a minha index também. Agora, se a gente voltar aqui no nosso elemento, vou atualizar. E a gente pode observar aqui um pouco mais para baixo, o OG, URL, tem https wasana.com.dev. Se eu acessar aqui a minha página sobre, eu vou ter aqui, ó, https wasana.dev/sobre. Então, existem várias formas de a gente trabalhar o SEO. Com esse pacote do Next SEO, a otimização da nossa aplicação, a estratégia de utilizar o SEO fica muito mais inteligente. Então, a gente tendo um único componente e todas as páginas acessando esse componente, passando esse componente para frente, a gente consegue trabalhar somente passando essas propriedades aqui como parâmetro e a parte de SEO vai ser trabalhada em todas as páginas que a gente utiliza esse componente.